Se você coloca as necessidades dos outros antes das suas, mesmo que signifique sacrificar seu próprio bem-estar e vive tentando agradar todo mundo, talvez você esteja sofrendo da síndrome da boazinha. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu descobri que sofria dessa síndrome e te dar dicas de como superar esse comportamento. Olá, que bom te ver por aqui! Eu sou Juliana Gomes e nesse canal eu compartilho dicas práticas sobre tudo o que eu aprendi ao longo dessa jornada sobre autoconhecimento e autonomia emocional para superar a síndrome da boazinha. Afinal, ser feliz é viver bem consigo mesmo. Mas afinal, o que é a síndrome da boazinha? A síndrome da boazinha é um padrão de comportamento onde você se sente sobrecarregada, cansada, porque deixa de se priorizar e coloca as necessidades dos outros antes das suas. E com isso você vai se sentindo cada vez mais estressada porque não consegue dar conta de tudo, ansiosa para acabar com tudo aquilo que você se comprometeu a fazer e frustrada porque afinal você não é a Mulher Maravilha, né? E aí aquele sentimento de incapacidade te domina e pode piorar ainda mais, gerando crise de ansiedade, crise de pânico, inclusive depressão. Comigo foi assim, eu só tomei consciência do prejuízo que esse comportamento me trazia quando comecei a sentir crise de ansiedade, que me fizeram parar e cuidar mais de mim. Porque realmente, infelizmente, a gente não acredita que querer dar bem com todo mundo, agradar todo mundo, estar sempre ali disposta a ajudar, servindo as pessoas e tentando satisfazer as necessidades dela, pode trazer algum prejuízo, né? Poxa, fazer o bem, que mal tem isso? E ao contrário, eu vivi muito tempo acreditando que se eu fosse boazinha, algum dia isso iria trazer alguma recompensa. E eu fui ensinada assim, né, que a gente devia viver servindo, disponibilizando, se doando, se sacrificando, fazendo o melhor primeiro para os outros, depois a gente. E isso acabava também por gerar uma cobrança interna muito grande e que isso me fazia muito mal. Aí eu já não sabia mais quem eu era, o que eu gostava, o que eu queria. É como se a gente assim se perdesse de nós, sabe? E vivesse em função dessas pessoas. Se você pensar, você acaba vendo que você sabe muito mais do que o outro gosta do que você mesmo. Bom, mas quais foram esses 5 sinais que me fizeram descobrir que eu sofria desse comportamento? E o primeiro foi a dificuldade em dizer não. Realmente eu não aprendi a dizer não. Ao contrário, eu sempre fui aquela pessoa que o meu sim era automático. As pessoas me procuravam para pedir favor, para pedir cola, para ajudar no trabalho, para emprestar uma roupa, para emprestar um dinheiro, um ombro, um abraço, um ouvido, porque as pessoas sabiam sempre que podiam contar comigo. E eu realmente parece que cheguei no momento que vivia para conseguir ajudar essas pessoas. Eu realmente ia resolver os problemas dela, vivia para isso. E achava que assim, dessa forma, as pessoas iam gostando de mim. Era como se eu sustentasse esse bem-querer delas fazendo as coisas para elas. Ou do contrário, elas não iam gostar de mim e esse era o meu grande medo, é o medo da rejeição e é um sentimento que toda pessoa que sofre da síndrome da boazinha tem. A gente tem medo de ser rejeitada, porque no fundo a gente quer ver todo mundo lindo, todo mundo feliz, todo mundo de bem, a gente quer estabelecer a paz mundial, a gente quer que o nosso mundinho pelo menos esteja tudo assim, no mais Perfeito, querido. E para você aprender a dizer não, é preciso que você defina quais são os seus limites, qual é a sua régua, até onde você pode e consegue ir. Não é simples, né? É um aprendizado que passa por todo um processo de você se conhecer mesmo, conhecer de verdade quem você é. De você saber quais são os seus valores e os seus princípios. E quando as pessoas sabem desses seus limites, sabe até onde você pode ir, sabe até onde você consegue chegar, e você deixa claro isso, elas vão compreender o seu não. E claro, aquelas que têm bom senso vão até evitar de pedir certas coisas para você, porque elas já sabem dos seus limites, né? O segundo sinal é a sensação de culpa. Quando a gente é boazinha demais, essa sensação de culpa, elas nos
persegue, porque essa necessidade de querer agradar todo mundo, de ver todo mundo bem, abraçar o mundo, ela acaba esbarrando nessa nossa falta de controle, que a gente não tem controle, né, sobre as coisas, sobre as pessoas. Me sentia muito culpada por não conseguir resolver um problema, por não conseguir ajudar alguém quando pedia. Eu ficava ruminando aquela sensação, me sentindo impotente mesmo, me sentindo incapaz. É como se eu tivesse culpa das coisas darem errado, né? Eu me sentia culpada por errar, culpada por não dar conta de tudo, culpada por não ser perfeita. Essa questão de perfeição, de querer fazer tudo bem, tudo perfeito, também é uma sensação que me dominava. Então, eu me sentia na obrigação de fazer tudo melhor para o outro, mesmo que para mim ficasse uma porcaria, mas para o outro tinha que ter impecável. Então, eu aprendi a substituir essa culpa pela responsabilidade. Quando você se conscientiza que o que é do outro é a responsabilidade do outro, inclusive os problemas, as coisas tendem a ficar mais leves. Além disso, é impossível agradar todo mundo. Nem Jesus conseguiu agradar quem demais nós, pobres mortais, né? E isso é uma coisa que eu aprendi a aceitar, é um fato. A gente não consegue, nunca vai conseguir agradar todo mundo. E o terceiro sinal é priorizar as suas necessidades. Essa coisa da gente deixar as nossas prioridades, nossas necessidades de lado e colocar dos outros sempre em primeiro lugar é uma das coisas mais prejudiciais na nossa vida. Mas eu demorei para conseguir enxergar que isso era um prejuízo, porque eu pensava, mas que mal tem eu fazer a coisa para o outro? Afinal, eu estou fazendo bem para o outro, estou ajudando o outro, estou servindo, estou sendo caridosa, estou sendo generosa. Eu não conseguia ver mal em deixar o meu trabalho de lado para ajudar uma pessoa que não conseguia dar conta do trabalho dela. Mas quando as pessoas sabem que você pode fazer tudo, e que você se dispõe a fazer tudo, a primeira pessoa a pensar é em você. Aí vem aquele sentimento de culpa também, porque assim, não, mas eu vou deixar de fazer, você se sente egoísta, e aí você quer fazer. Você acha na obrigação de estar sempre socorrendo todo mundo. E todo mundo vem pedir e você vai e socorre. E aí você sempre vai se deixando de lado. Eu normalizava tudo isso. Eu entrei numa normose que estava tudo certo. Se uma colega de faculdade pedisse para eu ajudar a fazer um trabalho, eu fazia todo o trabalho para ela. Ou mesmo na época de escola, eu fazia tudo, colocava um nome, estava tudo certo, deixava o meu bonitinho, mesmo que para isso eu me sacrificasse, perdesse uma boa parte do meu tempo, ou às vezes ajudasse mais o trabalho dela ficasse melhor que o meu, e eu poderia receber uma nota menor, que o dela não estava nem aí. O meu foco era o outro. Então, Eu tô ficando feliz, isso já me bastava. e é o que eu falei, com o tempo isso daí foi entrando numa normose, e essa condição passou a fazer parte de mim, e eu acabei me esquecendo mesmo de mim. E quando você esquece de você, você para de cuidar de você, e aí é que seu corpo começa a gritar, né? E é nessa hora que você lembra que tem um corpo, que tem uma vida, que você existe, e você não precisa deixar chegar uma doença para você ligar o seu start, né? Mas infelizmente é isso que acontece com a maioria, e aconteceu também comigo. Eu acabei ficando com forte crise de ansiedade e acabei tendo que dar uma parada, e comecei a olhar mais para mim, a perceber e começar a trabalhar essa questão de me colocar como prioridade. Porque a gente não precisa ficar doente para entender que as nossas necessidades, elas também são importantes e devem ser priorizadas, né? E o quarto sinal é um medo de conflito. Esse foi o sinal que levei um bom tempo para entender que isso me trazia prejuízos, porque afinal eu achava que ser uma pessoa da paz, não querer briga com ninguém, não querer conflito, eu fugia a todo custo desses conflitos. E eu achava, assim, que se eu discordasse de alguém, se eu tivesse uma opinião contrária e tivesse que falar e me expressar, a pessoa podia achar ruim, a pessoa podia ficar brava comigo e não gostar mais de mim, virar a cara, enfim. Era essa a sensação que me vinha quando eu cogitava a pensar diferente, ou me expressar ou falar alguma coisa que discordasse. Eu tinha receio de dar uma opinião que fosse contrária, que fosse diferente das pessoas, por medo de ser rejeitada.
muito comum com coisas assim do dia a dia. Eu comprava uma roupa, algum produto que viesse com defeito, viesse quebrado, eu me justificava, eu não vou reclamar porque vai dar muito trabalho, eu vou ter que provar, isso aqui é melhor deixar do jeito que tá, ou eu compro outro, ou eu arrumo, ou encosto, enfim, tudo para evitar esse confronto. Eu, na minha cabeça, eu ia conversar com o vendedor e o vendedor ia ficar bravo comigo e eu ia ficar nervosa, então via tudo de pior na minha cabeça. E aí eu deixava quieto. A boazinha, ela tem essa questão muito forte de empatia e é um exagero. E eu me colocava demais no lugar das pessoas, no sentido de, se fosse comigo eu não ia gostar de chamar a atenção ou de falar que eu não gostei. Então eu fazia a mesma coisa, então eu ficava quieta. E eu evitava. Aí quem saía no prejuízo era totalmente eu. Porque eu achava que reclamar de uma comida que veio errado, ou reclamar de uma comida que veio fria, ou com gelo, que eu pedi sem gelo, coisas assim, eu não reclamava. Eu falava, tá sem gelo, eu tiro o gelo. Se tá quente, se tá fria, vai assim mesmo. E ia passando, ia engolindo sapos, tudo para evitar esse bendito conflito. Me sentindo insatisfeita com as situações que só dependiam de mim para ser mudadas. E aí, devagarinho, fui aprendendo a expressar os meus sentimentos, expressar o que eu pensava e me posicionando mais. Quando eu compreendi isso, eu percebi que dá sim para enfrentar os conflitos de forma saudável, com educação, com respeito. Era só uma questão mesmo de olhar e uma questão de treino, né? Você passar a se ousar, a ter que encarar esse conflito. Devagarinho você acaba se mostrando, se posicionando sem medo de mostrar quem você é e o que você pensa. Porque as pessoas que te querem bem de verdade, elas não vão deixar de gostar de você porque você falou uma coisa que elas concordam, que você de repente pensa diferente delas. E também, se não gostar, gente, paciência, né? É aquela coisa, você não tem controle, você não vai conseguir controlar o sentimento dos outros. E isso é uma coisa, que é um fato que a gente tem que aceitar. E por último, e não menos importante, eu diria o mais importante, é o quinto, que é a falta de autoestima. Eu tinha autoestima porque a minha base era o outro e não eu. Então, a minha autoestima era sustentada pelos outros. Enquanto eu estava fazendo pelos outros, é óbvio que os outros iam ficar junto comigo, óbvio que eu ia ser a queridinha deles, mas eu estava fazendo os favores que eles pediam, eu estava sempre ali na disposição, servindo todo mundo, fazendo por todo mundo. Então, para mim, essa sensação de estar sendo querida por eles era o que sustentava essa minha base da autoestima. Quando na verdade eu não estava me valorizando, me respeitando, me amando. A minha visão não era a visão que eu tinha sobre mim. Se para eles estava tudo bem, então comigo estava tudo bem. E quando você não está com a sua autoestima equilibrada, você deixa de se amar, de se valorizar de verdade. E é fundamental que a gente tenha uma autoestima equilibrada para viver bem consigo mesmo. Afinal, a autoestima é a base. Quando você está bem sustentada, quando você se ama e você está se valorizando, você desenvolve a sua autoconfiança. Agora que você conhece os sinais, os sintomas da Síndrome da Boazinha, bora para as dicas para superar isso. E a primeira dica é estabelecer seus limites. O que é estabelecer seus limites saudáveis? Ter como base o que é de valor, quais são os seus princípios. Por exemplo, eu está todo baseado na questão da minha família. Meu limite, eu olho sempre para minha família. Então as pessoas, elas já sabem que eu vou ter que ficar muito longe da minha família, se ela não pode levar, então a chance de eu dizer não é muito grande. Ou se tem algum compromisso para ir, bate com o horário de algum compromisso com alguma das minhas filhas, meu marido, eu sempre priorizo, é claro, o dos meus filhos e do meu marido. Então isso já é a minha base, quer dizer, aquilo que eu não abro mão. Você tenha esses limites, esses valores, seus princípios claros. Essas pessoas, quando elas sabem que você tem o seu limite, que elas reconhecem isso, elas sabem até onde elas podem ir com você, elas sabem que elas não vão poder pedir algumas coisas para você, porque não é sua praia, você não vai fazer. Então, isso é importante, que você defina esses limites, saiba quais são.
qual é o seu princípio, o que você não abre mão, o que você tem de valor. Outra dica, aprenda a dizer não. Eu sei que é muito difícil, para a pessoa que é boazinha demais é doloroso, mas o aprendizado é passinho por passinho. Comece substituindo esse sim automático pelo vou pensar, espera aí, eu vou consultar minha agenda. Foi assim que eu comecei a dizer não. E principalmente, você consegue fazer? Você pode fazer? Se tudo isso está ok, aí a terceira decisão é você quer fazer? A terceira dica é priorizar suas necessidades. Eu sei que a gente fala sempre disso, mas é uma coisa que tem que praticar, tem que se olhar, tem que começar a pegar essa máscara do oxigênio e colocar primeiro em você antes de querer ajudar o próximo, antes de querer fazer para o outro, primeiro olhar para você, ao menos que tenham pessoas que realmente precisem bastante e tem alguns limites. Aqui, por exemplo, a questão da minha família, minhas filhas, eu priorizo, a minha mãe, eu priorizo, meu marido. A gente tem que flexibilizar essa prioridade, mas é sempre colocando a gente em primeiro lugar. Sobre os conflitos, encare os conflitos de forma saudável. Procurar olhá-los como uma forma de você saber resolver uma situação. Quanto mais você encara, quanto mais você se permite confrontar uma situação que está te deixando desgostosa, mais você vai se habituando, isso vai ficando fácil para você aprender a resolver as situações. Então a melhor forma é você encarar. Você pode enfrentar um conflito de forma saudável, com educação, respeito, com consideração à pessoa, porque você não é obrigado a pensar da mesma forma que ela e também se você estiver passando por alguma coisa que você acha que está sendo prejudicial para você, ela também entenderia, porque da mesma forma essa pessoa ela faria a mesma coisa, ela falaria. Então tá tudo bem, conflitos existem e faz parte para a gente poder se relacionar melhor com as coisas e com as pessoas. E é trabalhar a autoestima, é ter um tempo dedicado para você, 5, 10 minutos para você fazer o autocuidado, uma vez por semana ou um mês. Ir na manicure, A gente precisa ter esse tempinho de olhar pra gente, até se permitir, se você consegue, se você pode fazer uma massagem relaxante, sabe? Você merece ser amado e principalmente você precisa se amar. Bom, e é isso. Essas dicas eu espero que você encontre um equilíbrio entre ser gentil e colocar em primeiro lugar. E eu espero que você tenha gostado dessas dicas e até o próximo vídeo.